Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Hoje nós vamos estudar juntos a lição de número 10, que tem como título Os Últimos Dias. Esse é um tema que traz muita ansiedade, muito medo para muitas pessoas, mas você que é um ávido estudante da Bíblia sabe muito bem que, na verdade, os últimos dias são prenúncios de esperança da volta do nosso Jesus, e é isso que a gente vai estudar aqui durante essa semana, essa lição. Antes da gente começar, eu vou pedir a sua ajuda para a gente divulgar a classe dos professores, e você pode fazer isso clicando na setinha que está aqui embaixo, compartilhando esse vídeo com seus contatos, clicando também no joinha que está aqui, deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal Adventistas Lago Sul no YouTube, caso você ainda não seja inscrito, e quando você se inscrever, não esquece de ativar o sininho das notificações para você receber uma mensagem sempre que tiver vídeo novo no canal. A nossa igreja agora está desenvolvendo novos programas para trazer um novo conteúdo para todos os públicos e ajudar você a espalhar o Evangelho para que Jesus volte logo. Por último, não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário. Coloca o seu nome, de onde você está nos acompanhando, se você é professor da Escola Sabatina. E eu queria deixar um abraço especial para algumas pessoas que estão sempre comentando aqui embaixo, que são o Cláudio Mendes, que acompanha a gente de Euclides da Cunha, a Maria Cristina, que acompanha a gente lá de Moçambique, a Maria Lúcia, de Lorena, em São Paulo, a Vera Máximo, da Igreja de Meireles, em Vila de Itapemirim, no Espírito Santo, o Genésio Mioto, que aí ele fez um apelo muito especial para o Verivelton gravar no próximo trimestre. Esse comentário que ele deixou foi no trimestre passado, né? E o Verivelton atendeu, está aqui conosco nesse trimestre e a gente quer saber se vocês querem que ele volte para o próximo trimestre. Então, se vocês estiverem gostando do desempenho do Verivas como professor, coloca nos comentários aqui para o Verivelton gravar o trimestre que vem, beleza? E por último, a Jaqueline, que acompanha a gente de Fortaleza, no Ceará. Muito obrigada a cada um de vocês. O feedback de vocês é muito importante para a gente. E para a gente começar, então, eu quero apresentar para vocês os nossos professores desse trimestre. Do meu ladinho, a gente tem a nossa querida Cris. Bem-vinda, Cris. Obrigada. É uma alegria estar aqui aprendendo com vocês, né, da Palavra de Deus e divulgando essa classe maravilhosa. É verdade. É muito bom ter você, Cris. Do lado dela, a gente tem o nosso querido Dalmo. Seja bem-vindo, Dalmo. Obrigado por você compartilhar conosco também do amor de Deus. Amém. E, por último, mas não menos importante, nosso querido Verivelton. Seja bem-vindo, Verivas. Obrigado, uma alegria. Já estamos dirigindo aqui para o final do trimestre, né? Ainda falta, estamos na lição 10, ainda falta mais 3 lições. Espero que as pessoas estejam gostando, comentem aí se estão gostando do meu desempenho aqui. E também pode fazer as críticas, eu recebo muito bem as críticas, não tem problema nenhum. Tamo junto e é uma alegria estar aqui mais uma vez. É verdade. Eu sou a Jéssica, sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul, assim como a Cris, o Dalmo e o Verivelton. E para a gente começar, eu vou pedir então para o Dalmo fazer uma oração para nós. Você ora, Dalmo, por favor? Oramos então. Bondoso Deus, somos gratos, Senhor, porque agora mais uma vez iremos abrir a Tua Palavra para compartilhar do Teu amor para conosco. Esteja com a mensagem que vai ser transmitida, esteja também com os corações que irão receber. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, os últimos dias, um tema que normalmente dá medo naquelas pessoas que não vão atrás, não estudam a palavra do Senhor. As pessoas morrem de medo dos últimos dias, do Apocalipse, mas na verdade eles são uma mensagem de esperança para nós que estamos esperando o nosso Salvador. Porque os últimos dias significam os últimos dias de existência do pecado, de existência do sofrimento. E a lição, o nosso verso para memorizar da lição dessa semana, reflete isso. Ele está lá em Marcos, capítulo 13, versos 26 e 27. Se você ainda não está com a sua Bíblia, pausa o vídeo rapidinho, pega a sua Bíblia, abre lá em Marcos e vamos ler juntos o verso para memorizar dessa semana e deixa a sua Bíblia aberta em Marcos, porque a gente vai ler mais vezes durante o estudo da nossa lição. Então vamos lá. Marcos, capítulo 13, versos 26 e 27 dizem bem assim: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Muito bem, que esperança maravilhosa, né? Agora que a gente está caminhando para o final do trimestre, a gente vai estudar também um pouco mais sobre as informações finais do livro, né, de Marcos, que é o livro que nós estamos estudando durante o trimestre, e a gente começa a lição dessa semana, então, com o relato da oferta da viúva, né, Dalmo? Então, a gente tem ali Jesus e os discípulos no templo,
E aí tinha lá, né, o gasofilácio na entrada do templo, que era uma espécie de cofre, e as pessoas chegavam ali e depositavam suas ofertas. E teve uma oferta em especial que chamou a atenção de Jesus, né, Dalmo? Verdade. A oferta da viúva, né? E ele vai explicar por quê. Parece que a lição está vindo para um contexto e de repente ele desvia para esse assunto que é oferta e pacto, alguma coisa assim, né? O que você tem doado. Se a gente está vivendo os últimos dias, a pergunta que fica é o que você tem contribuído para esses últimos dias. Jéssica, é interessante aqui porque Cristo se atentou para a oferta dela porque existia no coração dela algo que ele queria mostrar para os discípulos. As pessoas, algumas hoje ainda comentam assim, não vou devolver o dízimo não, aquele pastor lá não sabe usar, ele faz as coisas, né, de maneira com dolo e tal, não sei o quê, eu não vou devolver e tal, não sei o quê. Se fosse assim, a gente pode imaginar que nessa época aqui, quem estava lá era Caifás e Anás. Jesus ia dizer para eles assim, a lição traz isso aqui para a gente, Jesus ia dizer para eles, não doa não, quem está aí é corrupto. E Jesus não disse isso, né? Doar para a causa de Deus não depende do que a outra parte irá fazer. Devemos continuar com as nossas doações porque o evangelho ainda continua. A mensagem não terminou, Cristo ainda não voltou. Então, eu preciso participar desse momento. Por que aquela viúva chamou a atenção de Cristo? Porque ela deu tudo que ela tinha. E ela deu ali com humildade, né? Porque os outros chegavam e jogavam e faziam questão. Pra fazer barulho, né? As moedas, todo mundo vê que estava doando. Fazia a ceninha, né? Eita, o irmãozão lá, esse mês ele deu uma oferta bacana. Mas quanto é que ele recebeu? O que mostra pra gente? É que a gente tem que, às vezes eu fico observando, né, como diácono algumas vezes, que termina de fazer aquele momento de provar e vede, as pessoas ficam às vezes empolgadas na razão ali, da emoção, aliás, olham a cena e ficam caçando na carteira alguma moeda, alguma coisa assim. Olha, a gente tem que... Jesus programou as coisas. A gente também tem que programar as coisas. Então, é ruim. Alguns chegam até e pedem troco. Nada contra você levar, mas se você está pretendendo pedir troco na hora que alguém está passando com uma oferta, desculpa, é um pouco ridículo, entendeu? Se programa, vai para lá com a oferta programada. Ela não foi aqui desprogramada, a viúva se programou para isso. Jesus se programou para esse mundo, ele preparou a terra, ele estava preparando o ambiente dele. Ele não fez nada sem programar. E por que a gente tem que fazer as nossas coisas sem programar? Mas porque o pastor é corrupto. Não depende de nós a maneira como ele vai usar. É certo que se a gente souber, deve instigá-lo a fazer a coisa certa. Com certeza, acionar a autoridade da igreja. Exatamente, mas eu reter porque ele não faz, eu estou fazendo a mesma coisa, então... Exatamente, então, você está desviando do foco do dízimo e da oferta. Exatamente, então, você que tem essa questão, se programa, Deus se programou para a gente, né? E o seu papel, né, Dalmo, quando você está doando aquilo ali, é porque você está entendendo as bênçãos de Deus recebidas na sua vida. Exatamente. Você recebe as bênçãos de Deus e você está ali como uma demonstração de fé. Agora, o que eles vão fazer, como que eles vão utilizar o seu dinheiro, quem vai responder por isso é as pessoas que receberam o seu dinheiro e às vezes usaram de má fé, desviaram para uma outra finalidade, entendeu? Essas pessoas vão responder, você não. Cada um tem que responder. Agora, a partir do momento que você retém, daí você vai responder também por aquilo ali. E se a gente está vivendo os últimos dias, não está na hora de reter não, meu irmão. Está na hora de contribuir com o evangelho. Eu acho que mais importante disso aí é a adoração. Sim. É a sua adoração. Quando a gente está ofertando, a gente está em adoração a Deus, né? Então, eu não estou doando para o pastor, eu não estou doando para a igreja, eu estou doando porque eu estou adorando ao Senhor. E a partir daquele momento, o que será feito já não é mais um problema meu, porque a minha adoração foi feita e tem que ser programada. Como um reconhecimento, né, pelo que eu já recebi. A gente não dá o que a gente não tem, né? A gente dá o que a gente já recebeu. Então, a gente devolve algo, né, em reconhecimento do que Deus já fez. Não tem como a gente pagar o que Cristo fez pela gente. Não tem. E Deus é rico. Ele não precisa do meu dinheiro. Ele quer o quê? O meu coração. E a viúva mostrou o quê? Que ela tinha doado com o coração, né? Então, é importante para Deus, sempre foi aonde está o nosso coração. E outra lição importante também
é a completa dependência da providência divina. Porque muitas vezes eu já vi gente falando assim, mas eu não posso, essa história de 10% do meu salário eu ter que devolver de dízimo e ainda além disso ter que tirar oferta, eu ganho muito pouco, eu ganho um salário mínimo. Como é que eu mal estou sobrevivendo com um salário mínimo, como é que daí eu vou tirar ainda 10% disso e mais não sei quantos por cento de oferta e coisa e tal? E uma das coisas que a gente vê é que as viúvas naquela época eram pessoas muito desamparadas, né? Elas passavam muita necessidade. E em um dos comentários de Ellen White, ela menciona que provavelmente aquelas 2 moedinhas eram tudo o que ela tinha. E ela foi e ela entregou ali 100% do que ela tinha. Era o salário mínimo inteiro que ela ganhava, que ela tinha, ela entregou. Por quê? Porque ela sabia que Deus iria prover a próxima refeição, Deus iria prover o próximo aluguel, Deus iria prover a próxima coisa. Então mostra também essa completa dependência que ela teve de Deus. E esse foi um dos motivos de Jesus ter admirado tanto a oferta dela, né? Ela ter aberto o coração, ter dentro da humildade dela, ter entregue tudo o que ela tinha, confiando que mesmo que não tivesse nada ali palpável na mão dela para ela se garantir para o próximo mês, o mesmo Deus que até ali não tinha deixado faltar, iria continuar provendo. E é uma consciência que a gente tem que ter também. Jéssica, eu só acho importante a gente colocar que muitas vezes essa questão é colocada de maneira errônea em outras denominações. Com certeza. Porque eles usam assim, você tem que dar tudo o que você tem para você ser abençoado. Para daí você ganhar em dobro. E o caso aqui da viúva não foi isso. Ela não foi com a intenção de ganhar. Ela já deu o que ela deu porque ela já confiava em um mestre. E ela não deu pensando, eu vou dar minhas 2 moedinhas porque eu vou ter a casa dos sonhos. Ela deu confiando de que Deus iria prover o que ela precisava. Né? E muitas vezes o que está sendo pregado aí é que você tem que entregar tudo, porque o carro que você sonha vai estar na sua garagem no outro dia, que a casa que você quer vai estar lá também. E não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo que a viúva, ela doou porque ela sabia que Deus ia suprir as suas necessidades. Quais eram as necessidades dela, a gente não sabe, mas ela sabia que Deus iria suprir cada uma delas. Ela não fez como moeda de troca, Exatamente. Ela fez de coração porque ela sabia que o evangelho precisava ser... Porque, inclusive, nós estudamos há algumas semanas o custo do discipulado, né? Que é justamente um custo altíssimo. Você está disposto, inclusive, a abrir mão da sua própria vida. Então, cuidado. Cuidado com teologias da prosperidade que prometem que Deus é um gênio da lâmpada, que se você der um carro ele vai te dar 2, se você der uma casa ele vai te dar 2. Essas teologias não são teologias bíblicas, são enganos satânicos para te prender numa mentalidade mundana, numa mentalidade interesseira de troca de recompensas. O que Deus promete pode ser que nesse mundo aqui você perca tudo, mas vai valer a pena você permanecer fiel a Cristo, porque nada que você perca, que você passe de tribulação aqui nesse mundo, vai ser grande comparado com a glória que aguarda a gente lá no céu. E tudo isso aconteceu justamente no templo, que era maravilhoso, lindíssimo, super bem construído, e nesse dia aqui que aconteceu esse episódio, né, da oferta da viúva, Jesus contou para os discípulos que o templo ia ser destruído, né, Verivelton? E os discípulos ficaram chocados quando Jesus falou isso. Por que você acha que Jesus resolveu naquele dia contar isso para os discípulos? Quando Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, né? Os discípulos, eles ficaram sem entender muito naquele momento do que Jesus estava falando. E para eles, o tempo era algo sagrado. Então eles queriam saber que história é essa que não ficaria pedra sobre pedra. Então Jesus aqui, na verdade, ele já estava trazendo duas previsões, né? A primeira, é que quando ele não ficaria pedra sobre pedra, é que o templo de Jerusalém, que era imponente, grande, bonito, ia ser destruído, né? Não ia sobrar nada daquilo ali. Ou seja, toda aquela pompa, toda aquela glória que eles pregavam, né? Tudo aquilo ali ia por terra, não ia sobrar nada. E também Jesus já estava prevendo o fim desse mundo. Hoje, se você for analisar bem, temos templos maravilhosos, temos prédios maravilhosos, lugares onde tem muito terremoto,
constroem prédios que às vezes suportam até o terremoto e o prédio não cai. Mas com a volta de Jesus, quando Jesus voltar para essa terra, não vai ficar pedra sobre pedras. O mundo vai ser destruído e não vai sobrar nada. Na verdade, a previsão sobre a destruição do Templo de Jerusalém é uma prévia do que vai acontecer no final do mundo, quando Jesus voltar. E qual que é a nossa esperança? A nossa esperança deve ser estar em Deus, né? Que nos guia, que nos cuida e que nos orienta. E é incrível, né? A gente sabe que Jesus nunca falou nada à toa, né? Nunca fez nem falou nada à toa. E aí o Verivelto acabou de falar justamente sobre a questão da destruição do templo, né? Que Jesus veio, avisou para os discípulos e falou, olha, um dia esse templo aqui vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. E agora eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versos 14 a 18. Porque quando a gente lê, é um verso meio intrigante, né? Ele fala bem assim, Marcos capítulo 13, versos 14 a 18. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. E aí quando a gente lê isso, a gente fica meio confuso, né, Cris? Quando vocês virem o abominável da desolação, quem que é o abominável da desolação? Então, aqui quando a gente estuda, a gente percebe assim, abominável da desolação refere-se a um evento onde algo profano é colocado em um lugar sagrado, né? E aí a gente vê toda a história ali do general Tito, onde ele faz um cerco e aí Jesus tinha a profecia era que quando isso acontecesse era para que todos saíssem e aonde você estivesse era para você ficar, não era para você voltar mais ali, né? Então, ali Jesus já estava prevendo a destruição do templo de Jerusalém e essa aplicação, e essa abominável da desolação também se refere ao que o Verivelto já colocou, a aplicação para o tempo presente e para o tempo futuro. Ali já está prevendo a volta de Jesus, né? E aí eu estava lendo aqui os comentários e eu achei bem interessante que ele fala assim, que durante toda essa... O exército de Tito ali em volta da cidade, atacando as pessoas que não tiveram mais tempo de fugir. E Deus aqui coloca que ouvia o pranto das mães e vozes de crianças, né? Que gritavam pedindo o pão. Ele fala aqui, via entregue às chamas o santo, o belo templo, os palácios e as torres no lugar em que eles foram construídos. Apenas um monte de ruínas fumegantes. E aí eu gostei do final que coloca assim, ó, podemos saber que se a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, quando formos levados à provação por causa de nossa fé, Jesus estará conosco. Quando formos levados perante governadores e dignatários para responder por nossa fé, o Espírito do Senhor iluminará o nosso entendimento e seremos capazes de dar testemunho para a glória de Deus. E se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele, como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar a fé em Deus. Então agora é o nosso momento de cultivar a nossa fé, porque vai chegar o nosso tempo também da desolação, o nosso tempo em que a gente tem que estar firmado em Cristo. E aí essas palavras, né? Onde você estiver, você tem que ficar, não tem mais como você voltar, se estiver no campo, fique, se estiver trabalhando, fique, mas a gente precisa estar confiante de que se a nossa fé está escondida em Cristo, nós teremos a nossa recompensa. A gente pode confiar em Deus como uma criancinha confia no seu pai. E quando a gente vê isso, é interessante porque eu tenho filho e eu lembro que quando ele era bem pequeno, na hora de dormir, ele se sentia totalmente seguro se eu colocasse ele perto de mim. Então é assim também com Deus, a gente se sente totalmente seguro na presença dele. E é interessante, né? A gente já estudou em lições passadas sobre profecias, né? E nós temos profecias, assim como essa,
que se aplicam tanto naquele momento, né, para aquele momento histórico ali em que a profecia está sendo falada, e elas também, essa mesma profecia também já é uma predição de algo futuro. Então a gente vê aqui, por exemplo, quando vocês viram o abominável da desolação, ele já estava alertando aos moradores de Jerusalém, olha, quando vocês virem, porque naquela época o Império Romano era simbolizado, né, o símbolo do paganismo, de algo abominável. Então, veio o general Tito, cercou Jerusalém. Jesus, naquela época, já avisou, olha, quando vocês viram o abominável da desolação, cercando no lugar onde ele não deveria, fujam. Então, naquela época, foi um alerta para salvar a vida das pessoas que estavam morando ali. Então, eles tiveram um tempo, durante o cerco, quando o general Tito apareceu, eles tiveram ainda um tempo que eles conseguiram fugir de Jerusalém. E quem fugiu se salvou e não morreu. Depois que o cerco fechou, quem não ouviu, não estava atento, não obedeceu à profecia, ficou preso ali. E aí foi um período de angústia e muita tribulação. E esse mesmo evento já estava retratando algo futuro, né? Que ainda vai acontecer, que é justamente a perseguição, né? A tribulação. E quando a gente vai aqui, ó, no Marcos capítulo 13, no verso seguinte, que é o verso 19, ele fala bem assim: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Então, levando em consideração, Dalmo, que a destruição do templo, o cerco, já aconteceram, a tribulação aconteceu e ela também prefigura algo futuro, há de se entender que haverá ainda um período de tribulação que a gente vai passar, né? É verdade. Tem uma tribulação que já estava prevista, Jéssica, e inclusive fala de um longo tempo. E aí, por que ela não se encaixa com essa grande tribulação final? Porque a tribulação anterior, ela durou um período muito grande. Ela durou 1.260 anos. O chifre pequeno, se a gente for olhar Daniel, né? O chifre pequeno, durante 1.260 dias, em profecia 1.260 anos, durou até o ano 1798 depois de Cristo. Todo esse tempo grande, o chifre pequeno ia sofrer, ia deixar de ter tanto poder dos escolhidos, né? Então eles iam perder um pouco o poder. E aí tem, nessa mesma sequência de profecias, essa grande tribulação que estaria muito próximo da volta de Cristo. E ela seria abreviada. Então não dá para confundir ela com os 1.260 anos. Porque se ela é abreviada, 1.260 anos não é abreviado, né? Então a gente percebe que ainda virá uma tribulação nesse sentido. E a escatologia aqui tem uma função, mostrar, assim como Cristo falou que Jerusalém ia ser destruído, é mostrar que a profecia é fiel e ela tem o seu cumprimento. A partir do momento que eu vejo o cumprimento dela, eu entendo que ela tem outra sequência. A gente fica imaginando, né, a volta de Cristo é uma grande profecia. Você sabe que depois da volta de Cristo ainda tem outras coisas para acontecer. A gente tem o milênio, a gente tem a restauração, a gente tem a segunda ressurreição, porque a gente teve a primeira. Então ainda tem coisas para acontecer mesmo depois dessa volta de Cristo. O que acontece é que com a volta de Cristo o mal já está determinado e o juízo a gente já tem uma sequência aí pré-determinada para os demais acontecimentos. Então essa grande tribulação que vai acontecer, ela é abreviada. Isso demonstra que Deus está cuidando dos dele. Então isso é hora de eu me posicionar, ficar do lado dele. Ele vai estar cuidando de mim nesse momento. E aí, se você quiser estudar mais profundo sobre isso, pode estudar Apocalipse 13, né? E verificar as interpretações, e você vai entender em que tempo essa grande angústia irá acontecer. É um tempo ainda futuro, está muito próximo, a gente já parece que o mundo está preparado, né, ansioso e tudo para que isso aconteça, rumores de guerra e enfim, a gente está preparando o mundo para essa grande tribulação, que o tempo dele vai ser curto. É verdade. E é incrível porque quando a gente lê sobre tribulação, nossa tendência como cristãos é desanimar, né? A gente pensar, nossa, as dificuldades que a gente vai passar. Porque olha só, quando a gente lê o texto aqui, ó.
porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora e nunca jamais haverá. Então o negócio vai ser punk, não vai ser besteirinha, né? Porque se a gente parar para pensar no todo o sofrimento, as tribulações que já aconteceram no mundo até agora, você pensa, meu pai, você vai acontecer um negócio pior ainda do que isso, vou passar uma coisa pior do que esse povo já passou. E aí a gente vê, né, Verivelton, que só que a Bíblia sempre encerra com uma esperança, né? E aí a gente vê aqui, ó, em Marcos capítulo 13, dos versos 24 a 32, ele traz uma esperança muito bonita pra gente, que diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Que esperança maravilhosa, né, Verivas? Maravilhosa, e é uma esperança que todos nós estamos esperando, né? Nós, como cristão, o que a gente está esperando? A volta do Filho de Deus, né? A vinda do Filho do Homem. E, Jéssica, quando você está na sua casa e alguém fala assim, Jéssica, eu vou te visitar, o que você faz? Você fica lá, cabelo todo bagunçado, pijama, casa bagunçada? Não. Você se prepara para receber aquela pessoa que está indo te visitar. Quando Jesus deixou os sinais da sua vinda, ele falou que vai vir, o que nós, como cristãos, temos que fazer? Temos que nos preparar, temos que estar preparado para quando Jesus vir. Só que acontece, quando eu vou te visitar, eu falo assim, Jéssica, eu vou quarta-feira lá na sua casa. Você vai estar preparada para me receber na quarta-feira. Mas Jesus não disse o dia nem a hora, só disse que vai voltar. Então nós temos que estar preparados. Mas quando ele voltar, vai ser maravilhoso. Vai ser uma coisa surpreendente. E ele deixou o quê? Alguns sinais para a gente saber que ele está vindo. Ele não disse o dia, não disse a hora, mas deixou os sinais. Que esses sinais vão demonstrar que está próximo da sua vinda. E hoje nós já vemos, quando a gente lê a Bíblia, lê os Evangelhos, lê ali a parte de Apocalipse, a gente já vê que está muito próximo da vinda de Jesus. Cada dia mais perto da sua vinda, né? É interessante, sabe, Verivelto, que todas as gerações tiveram sinais da volta de Cristo, todas, o tempo todo. Porque o tempo todo, né, Jesus está preparado para voltar, a gente tem que estar preparado a qualquer momento para a volta dele. Não dá para mim se preparar achando que ele vai demorar, né? E assim, para a gente não ser enganado na sua vinda, né, porque uma das coisas também que vai acontecer é que muitas pessoas podem ser enganadas por falsos cristos que vão aparecer. Ele deixou alguns sinais, como eu falei, né? Um dos seus sinais é que a sua vinda vai ser literal, visível, audível. E ele não vai pisar aqui nessa terra, a gente vai subir e encontrar com ele nos ares. Eu estava até comentando um dia, a gente estava num pequeno grupo, e um amigo falou assim, a gente estava falando sobre a volta de Jesus, os sinais da sua vinda, né? E que todo olho veria. Daí um amigo falou assim, nós estamos aqui no Brasil hoje, no nosso continente aqui. O pessoal, e o sol está aqui nos aquecendo, clareando. Quem está lá no Japão, o sol não está pegando lá. Mas conforme a Terra vai girando, a Terra vai escurecendo para mim e o sol vai aparecendo lá para quem está no Japão. Daí ele falou assim, eu acredito que a volta de Jesus vai ser dessa maneira. Jesus vai voltar como sol, vai aparecer primeiro talvez aqui no Brasil, no nosso continente, e conforme a Terra for girando, a pessoa vai ver, os japoneses lá que estão no outro lado do mundo vão ver também Jesus, então todo olho verá. Eu falei, não vai ser assim. Quando Jesus vir, todo olho vai ver literalmente, todo mundo vai ver ao mesmo tempo, né? Vai ser visível e audível, porque ele não vai vir sozinho, ele vai vir com os anjos, com as suas trombetas, tocando belos hinos. Então vai ser audível, visível, literal.
Então vai ser um evento realmente que vai acontecer, que todos nós veremos ao mesmo tempo. E assim, vai ter muito choro, né? Porque muitas pessoas, quando vê Jesus voltando, não vai dar mais tempo para se preparar. Então, por isso que nós devemos pensar hoje que está próxima a vinda de Cristo e que eu tenho que estar hoje preparado para quando os sinais que já estão acontecendo e quando Cristo voltar, eu esteja preparado para ir com Ele. É verdade. E a gente tem também que levar essa boa nova, né, Cris, para as outras pessoas, porque muitas pessoas estão desanimadas e assustadas com a forma com a qual o mundo, né, o caminho pelo qual o mundo está enveredando. E a gente precisa transmitir essa esperança, né, para as pessoas. Isso. E a gente precisa, assim, a gente se assusta com o que está acontecendo no mundo, mas a gente precisa entender que é profético. Deus não deixou nada para a gente ser pego de surpresa. Não é assim. A única coisa que vai ser surpresa é o dia que ele vai voltar. Mas as tribulações que iremos passar não é surpresa. E por que Deus já deixou isso? Por que Jesus já deixou isso? Para você se preparar. Exatamente para você se preparar espiritualmente, para que você também transmita isso para outras pessoas. E por que nós não devemos ter medo? Porque quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entende que Ele está no controle de tudo. E que se você está estudando a palavra de Deus, se você acredita em Deus, Ele vai garantir a tua salvação. Ou seja, só precisa você querer, que na verdade a sua salvação já está garantida. Você quer? Esse é o ponto principal. E nós, enquanto cristãos, enquanto conhecedores da palavra, nós devemos buscar levar isso a outras pessoas, para que elas também tenham a oportunidade. E aí sim, você vai aceitar ou vai negar. Porque como Jesus já veio uma vez, ali nos tempos de Noé, e muitas pessoas não acreditaram. E Noé pregou para aquelas pessoas. Ninguém ali também foi pego de surpresa. Noé colocou, Jesus está voltando, ele vai vir, isso aqui vai acabar. E as pessoas não acreditaram. Ellen White chega a dizer que cada martelada que Noé dava na arca era uma pregação para as pessoas. E é o que a gente está fazendo hoje. O que a gente precisa fazer hoje é bater o nosso martelinho na arca aí para dizer que Jesus está voltando e está perto. É verdade, Cris. E aí fica a nossa admoestação para a gente encerrar essa lição, de que o nosso preparo tem que ser diário, né? Tem que começar hoje, não é deixar para amanhã. Porque muitas pessoas, infelizmente, não viram o sol se pôr no dia de hoje. E muitas pessoas não vão viver para ver o sol nascer no dia de amanhã. Essa pessoa pode ser eu, essa pessoa pode ser você. Então a gente não pode contar com o erro de achar que a gente vai estar vivo amanhã, que a gente vai ter tempo, porque a gente pode não ter esse tempo. E isso é muito importante. Eu quero muito ver o nosso Salvador vindo nas nuvens dos céus. Quero receber Ele com alegria, com júbilo, com cântico e não com pânico, pedindo para que as montanhas caiam sobre mim, para me esconder da face dele. E é um desejo meu e nosso, de cada um dos professores, cada pessoa que participa aqui da classe, que você seja assim também, você esteja lá recebendo o nosso Salvador com muita alegria, com muito júbilo. Então vamos nos preparar. A gente está aqui sempre tentando, falhando, caindo, voltando, mas estamos na caminhada cristã tentando nos prepararmos para aquele dia tão maravilhoso, porque nada que a gente sofra aqui nesse mundo vai ser grande comparado com toda a alegria que a gente vai ter de estar com o nosso Salvador um dia no céu. Então, para a gente encerrar, Veri, você ora para a gente, por favor? Oro. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando a sua palavra. Obrigado porque mais uma vez estamos aqui aprendendo um pouco mais sobre Ti. Que nós possamos não ficar retendo isso apenas no nosso coração, mas que nós possamos ser instrumentos Seu, que nós possamos espalhar essa mensagem para outras pessoas. E quando você voltar, que nós estudamos aqui, nós estejamos preparados, nós estejamos prontos para ir contigo para o céu. Que esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Além de espalhar a mensagem para outras pessoas, além de falar do Seu amor para outras pessoas, estar prontos e preparados para ir contigo para o céu. Nos abençoe durante essa semana que se encerra. Também nos abençoe as próximas lições que virá, que nós possamos sempre aprender um pouco mais sobre Ti. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico em nome de Jesus para sempre. Amém. Amém.
Muito obrigada por nos acompanhar e não se esqueça, a classe dos professores não substitui o estudo diário da sua lição. Então, todo dia de manhã acorda, pega a sua Bíblia, pega a sua lição, vai ter o seu momento com Jesus que Ele está te esperando e vai ser a melhor hora do seu dia. Obrigada por nos acompanhar, a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.